Amados irmãos, estamos reunidos como povo de Deus para adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos aprender mais sobre a fidelidade do Senhor e aprender isso justamente no ensinamento sobre o batismo. Hoje teremos a bênção de ver as 3 crianças recebendo o selo do Pacto da Graça. Vamos ter o privilégio de observar, de testemunhar Gabriela, Guilherme e Laurinha recebendo esse selo maravilhoso que demonstra a graça de Deus também sobre nossos filhos. E por isso temos que ter um ensinamento sobre o batismo. O sermão dessa manhã tem o seguinte tema: a fidelidade de Deus para com os filhos da aliança. E aprenderemos esse tema justamente em 3 partes. Primeiro, o Deus de Abraão é o nosso Deus. Segundo, a aliança feita com Abraão é para sempre. E por último, o Deus de Abraão é o Deus de nossos filhos. O texto que usaremos no decorrer da pregação é o texto de Gênesis 17. Vamos observar então a primeira parte do sermão. O Deus de Abraão é o nosso Deus. A aliança ou pacto que Deus fez com Abraão, irmãos, foi um compromisso de responsabilidade consciente. Deus não chamou um povo para viver um tipo de vida religiosa vazia, não é? Um tipo de apenas aliança nacional, onde o povo não deveria estar realmente comprometido de todo o coração com Deus. O chamado de Deus a Abraão e a sua promessa e a sua aliança foi uma aliança de consciência, uma aliança de compromisso verdadeiro, uma aliança de fé. Quando lemos Gênesis 17, 7 e 8, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aprendemos, amados irmãos, que Deus não fez uma aliança meramente nacional. Há muitas pessoas que acabam limitando, não é, essa aliança que Deus fez com Abraão, com o povo de Israel, como uma aliança meramente nacional, como apenas uma identificação nacional. E há pessoas cristãs que hoje ainda defendem isso e por isso separam, né, nesse sentido, não é, Israel da igreja, como se houvesse 2 povos de Deus, não é, distintos e separados nesse sentido no mundo. Isso é um equívoco terrível. Até mesmo os judeus, em sua maioria, não é, desde aquele tempo, do tempo que Cristo pisou nessa terra, até hoje continuam crendo nisso, continuam afirmando essa mesma coisa, se entendendo como sendo o povo de Deus, tendo em vista um compromisso nacional. Deus ama essa nação e rejeita as outras. Não é este, na verdade, o propósito da promessa feita a Abraão, nem da aliança que Deus fez com Abraão. Isso tem que ser muito bem compreendido por nós. Há certamente, não é, um aspecto nacional nessa aliança feita com Abraão, mas o aspecto nacional, ele é mínimo, ele é pequeno, ele é temporal, ele é limitado. Ele estava ali limitado naquele período específico de Israel. O que há de mais claro acerca da aliança de Deus com Abraão e com os seus filhos é uma aliança espiritual, porque essa aliança convoca aquelas pessoas, a partir de Abraão, a adorarem a Deus, a buscarem a Deus, a serem santas no mundo, a terem uma vida diferente. Então não era uma aliança meramente nacional, era uma aliança espiritual, sim, para que eles fossem verdadeiramente o povo de Deus. E isso deve ser algo claro, irmãos, algo que demonstra um relacionamento sincero, verdadeiro de Deus com aquele povo. Deus diz a Abraão que estabeleceria uma aliança. A aliança, então, vem de Deus, não é? A aliança, ela é feita por Deus, o compromisso pactual vem do Senhor, não vem do homem. Não é o homem, não é Abraão, não são as pessoas que, por sua própria conta e vontade, resolvem entrar em aliança com Deus. Isso não existe. Até mesmo no Éden, quando o homem ainda não era pecador, foi Deus que veio até Adão e então entrou em aliança com ele, dizendo a Adão: você pode comer de todo fruto, de toda árvore do jardim, eu criei esse mundo para você,
mas você está proibido de comer dessa árvore aqui do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu lhe proíbo. E essa é a aliança que eu faço com você, a fim de que você seja abençoado ainda mais. Ou seja, eu já te criei nessa bênção maravilhosa no paraíso, com um relacionamento comigo, mas eu quero que você ainda desfrute de algo superior, da salvação, que só vem por meio de Jesus Cristo. Essa era a bênção para provar, para se alimentar do fruto da árvore da vida. A salvação em Jesus Cristo, não é? Então Deus é quem vem até o homem e entra em aliança com ele. Todo pacto vem do Senhor, nunca do homem. Todo pacto vem do Senhor. E então temos que compreender que é Deus quem escolhe, é Deus quem chama e é Deus quem salva. Deus afirma então a Abraão que a aliança teria um propósito de relacionamento, como um casamento, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento duradouro, sincero, de entrega, de consciência de pertencimento. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós temos que servir ao Senhor. Deus vem a Abraão justamente com esse propósito. E essa é a aliança. Deus diz a Abraão, seu servo, eu serei o seu Deus. E pensando naquilo que ele fala aos filhos, já no versículo 7 e 8, não é? Eu serei o seu Deus, mas não somente o seu Deus, Abraão. Eu serei também o Deus dos seus filhos. Eu serei o Deus de vocês, não é? Eu não serei apenas um juiz ou um rei para uma nação. Eu serei o Deus de vocês, o Deus dos seus filhos. Demonstrando então o propósito da aliança, não é? Então, essa aliança espiritual de chamado, de eleição de Deus para com aquele povo, não é? Era manifestada então visivelmente, inicialmente em Israel, nação. Isso significa dizer apenas que a igreja, não é? O povo de Deus, o povo eleito de Deus e amado na eternidade por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, não é? Estava naquele período da nação de Israel. Eram maioria judeus. É apenas isso, não é? E não o foco na própria nação em si. Como nós compreendemos hoje na igreja do Novo Testamento, da mesma forma. Todos vocês fazem parte da aliança de Deus. Vocês fazem parte da aliança. De maneira externa, vocês são membros da igreja. Agora, se vocês são membros de Cristo verdadeiramente, é Deus quem vai julgá-los nesse sentido. Então, na igreja do Novo Testamento também há do mesmo jeito, não é? Um compromisso espiritual, um compromisso de Deus para com seus filhos verdadeiros. E então, na igreja, pessoas podem tanto ser realmente nascidas de novo, filhas de Deus, como não. Apenas fazerem parte e desfrutarem dessa aliança externa física, essa aliança visível, mas não serem verdadeiramente filhas de Deus. Isso é tão claro que o apóstolo Paulo explica no Novo Testamento, em Romanos 9, do verso 6 e 7, que diz bem assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Se há algum judeu, ou se havia algum judeu naquele período que podia imaginar, poxa, não é? Deus prometeu maravilhas a Abraão. E se a igreja, como Paulo e os apóstolos, e Cristo mesmo pregou, ela é a continuação, é o avanço do povo de Deus da antiga aliança, é aquele povo que está avançando, que está desfrutando do cumprimento das promessas. Então por que os judeus agora são minoria na igreja? Qual a razão disso? E a resposta de Paulo, para que eles pudessem ter consciência disso, é de que, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então Paulo é claro em explicar isso. Deus não falhou em sua palavra. Deus não falhou em sua promessa. Não há falha, não há erro da parte de Deus. Ele não é faltoso naquilo que ele disse. O que ele disse, nós podemos confiar. Na verdade, o que há é uma má compreensão do que ele disse. Não é? Assim como há hoje esse pensamento, irmãos, naquele período também, houve a má compreensão em que os judeus acabaram entendendo, não é? Que essa aliança era uma aliança meramente nacional, limitada à nação, à raça judaica, e não, na verdade, aos eleitos de Deus, ao povo chamado por Deus, verdadeiramente para serem um povo da fé. E isso, de fato, tem que ficar claro para nós. Ou seja, a promessa de Deus referia-se a uma descendência espiritual de filhos de Deus que seriam como o próprio Abraão, ou seja, da fé.
É a isso que se refere a promessa de Deus, não é? Se todo israelita não é, então, de fato, israelita, como Paulo está explicando aqui, porém, nesse sentido, por serem filhos biológicos de Abraão, então o compromisso da aliança não era nacional, mas espiritual. Se todo israelita não for, de fato, israelita, como Paulo diz, então o compromisso da aliança não é nacional, mas é espiritual. Refere-se ao povo eleito de Deus. Refere-se àqueles que, como Abraão, criam nas promessas de Deus. E não simplesmente pelo fato de serem judeus, filhos biológicos de Abraão. Isso, de fato, é muito claro na palavra. É por isso que Paulo realmente demonstra que aqueles remanescentes do passado, como os que estão na igreja hoje, eles têm a consciência de pertencimento a Deus, de que eles fazem parte dessa aliança. Eles não estão presos e confiando nesse sentido, porque são filhos de Abraão segundo a carne, mas eles confiam, na verdade, nas promessas de Deus. Eles creem na palavra de Deus. Eles são filhos de Abraão, e não aqueles que são da descendência da carne. Isto é, os descendentes verdadeiros de Abraão, ou seja, aqueles que foram chamados em Isaque, como Paulo diz, e em Isaque será chamada a tua descendência. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, são os que creem. Então percebe, isso para muitos judeus é algo ofensivo, porque eles realmente se apegam à nacionalidade. Eles se apegam ao fato de serem filhos biológicos de Abraão, a fazerem parte da genealogia biológica de Abraão, humana de Abraão, mas não entenderam a promessa, por isso que eles continuam se apegando a isso. Enquanto nós temos a revelação da palavra de Deus, não é, que a promessa e a aliança, não é, foi feita com os filhos como Isaque. Isaque era um filho que cria, um filho da promessa. Quem for a semelhança de Isaque, ou seja, um crente, é que é filho de Abraão. E não somente porque é biologicamente um judeu. É disso que se trata a aliança de Deus com Abraão, irmãos. Por isso, Isaque tinha a consciência de que o Deus de Abraão era o seu Deus. Essa era a consciência de Isaque. Ele sabia que o Deus de seu pai era o seu Deus. Ele não estava apegado apenas ao laço familiar, mas ele confiava que o Deus de seu pai, o Deus que o seu pai invocava, era o seu próprio Deus, não é? Também a mesma consciência em Jacó e em cada fiel da antiga aliança. Em cada um daqueles que confiavam em Deus de verdade. Por isso, hoje, como igreja de Cristo, irmãos, conscientes que somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, podemos ter também a mesma consciência dos santos do passado. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Deve ser essa a nossa consciência. O Deus que fez promessa a Abraão, que fez aliança com Abraão, que chamou Abraão do meio da idolatria, do paganismo, é o nosso Deus. Deve ser essa a nossa consciência. É isso que significa a aliança de Deus com Abraão. É por isso que nós lemos em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 e 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem são os da fé, então? Os crentes da antiga e da nova aliança. Esses são os filhos de Abraão. Não é? Isso tem que ficar claro para nós, como igreja. Eu sei que é uma confusão para o mundo, é uma confusão para os próprios judeus, e para muitos cristãos hoje ainda é confusão em separar os povos como se eu tivesse duas igrejas. Mas a referência que foi dada já desde o passado, antes da entrega da lei no período de Moisés, não é? É que a promessa feita a Abraão referia-se aos gentios na aliança, não é? Como povo de Deus. Portanto, amados irmãos, se vocês realmente creem em Deus e têm a consciência de que são filhos de Deus por meio de Cristo, estão em um compromisso pactual com Ele por meio da fé, vocês podem ter a mesma consciência de que o Deus de Abraão é o Deus de vocês. Isso é algo importante demais para nós como igreja. É isso que dá a consciência do pacto para nós. Nós somos o povo da aliança. A segunda parte que nós aprendemos, irmãos, é que a aliança feita com Abraão é uma aliança para sempre. Veja, existe um pensamento muito comum, infelizmente, hoje no meio cristão,
de separar os testamentos, de separar e criar uma divisão de religião na Bíblia, como se a Bíblia apresentasse como verdade duas religiões distintas, a religião de Israel como nação e a religião da igreja do Novo Testamento. Isso é um equívoco terrível, certo? Por conta disso, as pessoas interpretam aquilo que é do Antigo Testamento como sendo coisas ultrapassadas, coisas que não valem para nós hoje. É por isso que você vê hoje, de maneira muito clara, pessoas rejeitando os 10 mandamentos. Se alguém, de repente, não está acostumado com a nossa liturgia e nos ouve lendo a lei todos os domingos pela manhã, os 10 mandamentos, pode até pensar, poxa, essas pessoas aqui são o quê? Eles retrocederam à antiga aliança, por acaso? Não é? Ou porque eles usam a circuncisão, não é, como principal base para o batismo infantil. Eles retrocederam à antiga aliança agora. Porque há esse pensamento de desligar aquilo que Deus revelou no passado com o que revelou agora. Isso é um equívoco. Porque a promessa feita e a aliança feita com Abraão é para sempre. Ela não foi interrompida quando acabou o Antigo Testamento. Ela não foi interrompida quando Cristo subiu aos céus. Ela permanece. E é isso que a Escritura nos ensina. Isso é uma questão importante demais para a igreja hoje. A palavra perpétua é o que nós lemos aqui em Gênesis 17, não é? Aparece 4 vezes no capítulo 17 de Gênesis e está relacionada sempre com aliança. Sempre com um compromisso de aliança pactual com aquele povo. Por 4 vezes Deus diz que faria uma aliança perpétua, não é? E essa palavra tem importância para nós aqui, ok? A questão da aliança perpétua não significa uma aliança imediatamente eterna, mas tem um significado de continuidade importante demais para nós. Isso é importante para entendermos, irmãos. Então, o que significa a palavra perpétua? Significa que dura sempre. Não é? Tem até sinônimos, ou seja, que nunca acaba, que nunca cessa, algo contínuo. Existem, então, tantos sinônimos sobre isso, como, por exemplo, infinito, a própria palavra eterno, incessante, contínuo, ininterrupto, imutável, inalterável, invariável, vitalício, duradouro, infindável, pendurável, perenal, perene, sempiterno. São todos sinônimos dessa palavra que demonstram algo contínuo, que não acaba, que não tem interrupção. E é isso que Deus está dizendo a Abraão. Então, como é que pode, não é, hoje eu dizer que isso foi interrompido, que cessou, que acabou, sendo que o próprio Deus está dizendo aliança perpétua. Aliança que terá sempre continuidade, que não acabará, que não será interrompida. Percebe? Pensar dessa forma é ir contra a Escritura Sagrada. Para compreendermos bem essa palavra ainda em uma aplicação simples de nosso país, vamos pensar um pouco no sistema prisional brasileiro. Não vou nem pensar no Brasil, na verdade não, porque aqui não tem como explicar isso, não é? Porque, afinal de contas, não existe prisão perpétua de verdade aqui. Não é? Pena máxima aí de 30 anos. Mas pensemos num país sério, oposto ao nosso, em que criminosos são punidos de maneira correta e severa, como devem ser punidos, tanto com pena capital como com prisão perpétua. A ideia da prisão perpétua, então, não é que a prisão perpétua é uma prisão eterna, ok? Porque aquele que foi encarcerado por cometer um crime hediondo, alguma coisa muito séria, ele vai morrer. Neste mundo, então, ele não é eterno. Logo, a prisão perpétua não é eterna. Mas o que significa, então, a prisão perpétua? Que a prisão, ela está válida, que ele permanecerá preso enquanto ele estiver vivo. Então haverá uma continuidade até o fim de sua vida dessa prisão. Percebe? Isso significa a prisão perpétua. Até o fim de sua vida, ou seja, até o dia que ele morrer, ele estará preso, e somente depois daí, não é? Essa prisão, ela será cumprida nesse sentido. Então é mais ou menos esse o sentido que Deus dá a Abraão. Quando fala com Abraão, ele promete: eu farei com você uma aliança perpétua. E isso significa dizer que Deus está dizendo a Abraão: a aliança que eu faço com você é uma aliança que terá sempre continuidade. Ela não terá fim. Ela não acabará. Ela não será interrompida. E o que significa isso, irmãos, para nós? Que Deus faz aliança com Abraão, somente com Abraão? Não, mas também com seus filhos. E o que ele diz como aliança perpétua vale justamente para isso, não é? Enquanto houver filhos de Abraão, a aliança está de pé. Enquanto houver filhos de Abraão no mundo, a aliança está de pé.
Quem são os filhos de Abraão? E se por acaso os judeus fossem todos destruídos, Deus nos livre disso, eu estou dando um exemplo. Mas se por acaso no Holocausto lá, não é, da Segunda Guerra Mundial de Hitler, todos os judeus fossem eliminados e não sobrasse nenhum judeu, um exemplo para vocês entenderem, cessaria a aliança? Teria fim o que Deus prometeu a Abraão? Não haveria mais filhos de Abraão aqui nessa terra? Então quem são os filhos de Abraão? A Bíblia responde isso para nós, afirmando em Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja, Deus faz aliança com Abraão. Abraão, a aliança que eu faço com você e com seus filhos é uma aliança que não tem fim, é uma aliança perpétua. E o que a Bíblia diz sobre os crentes hoje? Vocês são filhos de Abraão. Pela fé em Jesus Cristo, vocês são filhos de Abraão, vocês são os verdadeiros descendentes de Abraão e, portanto, a aliança e as promessas são com vocês. Eu não posso, então, olhar para o que Deus disse a Abraão e entender como algo não válido para hoje. Não, a aliança feita com Abraão está de pé. Ela tem continuidade. E enquanto houver filhos de Abraão pela fé nesse mundo, essa aliança está de pé. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos, no versículo 7 de Gálatas 3. A fé que a Bíblia ensina é em Cristo. E como o texto diz, se somos de Cristo, logo somos filhos de Abraão e herdeiros das promessas. Então a promessa foi feita para Abraão e para os seus filhos, que somos nós. Isso é importante demais, irmãos. Ler a Escritura com cuidado, com respeito, nos leva à compreensão de todas essas coisas. Romanos, capítulo 9, verso 8 diz, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então a Escritura está sendo muito clara para nós com relação a isso. A promessa se refere a vocês. E que promessa? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. E a que se refere essa promessa? Que famílias são essas? Por acaso Deus estava dizendo a Abraão, olha Abraão, eu prometo que eu vou judaizar todo mundo. Né? Vai todo mundo virar judeu. Era isso que Deus estava prometendo a Abraão? O texto da palavra do Senhor nos ensina de maneira muito clara algo contrário a isso. Ele diz, no versículo 3, capítulo 3, 8 e 9 de Gálatas, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja a importância disso para nós. Não é? A que se refere essa promessa de abençoar as famílias da terra? É a uma judaização completa do mundo? Não. Mas a promessa dada a Abraão referia-se a nós. Percebe? A nós que somos gentios. A promessa foi feita a nós. É isso que a Escritura diz. Então o que concluímos, irmãos? Que a aliança feita com Abraão é para sempre. Enquanto houver igreja, a promessa está de pé. Enquanto houver o povo de Deus que segue por meio de Jesus Cristo o Evangelho, a promessa está de pé. Em versículo 17 nós vemos ainda, e digo isto, Gálatas 3, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Então, para aqueles que pensam, olha, não, isso aí é do passado, é do Antigo Testamento, não cabe para nós. Essa identificação com Abraão como nosso pai era uma identificação que vale para os judeus, não vale para nós hoje. A promessa feita a Abraão foi para os judeus e só, e já foi cumprida, e não tem nada a ver com a igreja hoje. E então, Paulo vai explicar em Gálatas capítulo 3, versículo 17, que a promessa feita a Abraão, ou seja, a promessa anteriormente feita, estabelecida por Deus, ela não pode ser revogada, ela não pode ser retirada, invalidada pela lei que veio 430 anos depois. A lei que foi dada no período de Moisés, tanto não entra em contradição com a promessa, como também não anula a promessa
A promessa anterior, nesse sentido, é superior, está viva, válida, funcionando. É por isso que o Novo Testamento nos chama de filhos de Abraão, porque a promessa não parou, está sendo cumprida. A aliança continua válida. Não é? Então é estranho se alguém é um cristão e diz, eu não tenho nada a ver com esse negócio de aliança. Né? Isso é coisa de judeu, né? Tem. Se você está em Cristo, você também é filho de Abraão. É o que Paulo diz. E isso é importante para nós. A aliança, então, que Deus fez com Abraão e, portanto, com você que crê verdadeiramente em Cristo, é uma aliança que está de pé. Então eu posso hoje, com autoridade e com consolo em minha vida, dizer que Yahvé é o meu Deus, que o Deus de Abraão é o nosso Deus. E isso para nós é um consolo maravilhoso. É para mostrar que não há dúvida, não há uma dicotomia nesse sentido, uma separação naquilo que a Escritura diz. Mas nós temos a mesma esperança dada ao passado. E é por isso que nós, como cristãos hoje, podemos olhar para toda a Escritura, para toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e encontrar aqui consolo verdadeiro. E eu não preciso ter medo de ler o Antigo Testamento e pensar, mas isso foi para os judeus, não é para mim. Não é? O que aconteceu, o que é fato histórico está aqui, aconteceu, não vai se repetir. Mas os ensinamentos, as promessas permanecem os mesmos para o povo de Deus. Assim como eles foram consolados pelas promessas, nós também somos pelas mesmas promessas. Isso é uma bênção para nossas vidas, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo é quem diz isso em Mateus 8, versículo 11, quando ele afirma, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, nós somos do Ocidente, não é? E tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. É Cristo quem está dizendo isso. Não é? Como tudo é Cristo quem está dizendo. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Pessoas que não são dos judeus. Pessoas que virão de povos distantes, de culturas diversas. E eles, pela fé, se achegarão e estarão na mesa com os patriarcas, com Abraão, Isaque e Jacó. Não é? Cristo com isso está dizendo que a promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó é uma promessa que atinge a nós, que se refere a nós como igreja. E por último, irmãos, o Deus de Abraão é o Deus de nossos filhos. E isso é um ponto tão consolador para a igreja. De saber que como Deus tratou os filhos no passado, assim Ele trata com os filhos hoje também. Deus não olhou para Abraão e disse, Abraão, eu tenho uma promessa, eu tenho uma aliança com você. Eu te prometo coisas, e eu tenho uma aliança com você, um compromisso com você. Porém, Abraão, vamos deixar os meninos crescerem, e se por acaso eles quiserem seguir nessa fé, então nós vamos circuncidá-los. Foi isso que Deus disse? De jeito nenhum. Assim que nascer, quando eles forem pequenos ainda, os inclua, porque eles são filhos da aliança. Marque-os com o selo do pacto da graça. Marque-os com esse sacramento, porque eles são meus. A minha aliança e a minha promessa não é somente para você, Abraão, mas é para os seus filhos, para a sua descendência. Aliança perpétua. E essa é a consolação que nós temos de ver que Deus, Ele olha para os nossos filhos como sendo dele. Não como bastardos, não como pessoas que estarão à mercê até que um dia possam responder publicamente em fé. Mas Deus cuida de nossas famílias. É um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus de famílias. É isso que nós aprendemos na palavra. Toda a segurança, então, nós temos. E é justamente isso que nós lemos no Salmo 105. Quando nós lemos, Ele é o nosso Deus e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Deus nunca se esquece do seu povo. Deus nunca se esquece daquele que Ele prometeu. Nós podemos esquecer. Não é? Lembrem do período do Egito, quando o povo já há 400 anos escravizado e sofrendo sobre duro trabalho, eles clamavam, lembrando do Deus de Abraão. Estavam sofrendo e sendo oprimidos pelos egípcios, e quando eles clamaram a Deus, Deus lembrou-se da promessa que havia feito a Abraão. E então, naquele momento, ele levantou Moisés para salvar o povo, porque ele é fiel à sua promessa. O que ele disse a Abraão 400 anos antes, a sua descendência, os seus filhos, que você nem tem Isaque ainda, mas quando os seus filhos forem uma nação numerosa, eles estarão no Egito. Eles serão escravizados, mas eu libertarei os seus filhos. 430 anos depois, o Senhor vem e cumpre a sua promessa.
não é? Como ele disse. Isso de fato é uma bênção para nós. Demonstra o compromisso de Deus com nossos filhos também. Então, nossos filhos não podem ser encarados na igreja como semi-membros, não é? Pré-membros. Pessoas que estão aqui, mas, sabe, não são ainda membros da igreja. Não fazem parte do povo da aliança. Eles não são povo de Deus ainda. Talvez um dia serão. Isso é um pensamento completamente anti-escritura. Porque o compromisso de Deus é com aqueles que creem, mas com os seus filhos. Isso, de fato, é muito importante para nós. Versículo 7, mais uma vez, lendo Gênesis 17. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Então ele promete não somente os seus filhos imediatos, não, no decurso das suas gerações. Não é? Eu estabeleço a minha aliança com os seus filhos, com os seus netos, com os filhos dos filhos, com os filhos dos filhos dos filhos. Em todas as suas gerações, minha aliança está válida para vocês. Não é? Esse é o compromisso que eu tenho com vocês. Deus disse a Abraão, Abraão, a minha aliança é com você e com os seus filhos. Tudo que o Senhor realizou então, irmãos, desde o começo do mundo até hoje, só demonstra, só testemunha dessa fidelidade. Nós podemos olhar para toda a Escritura e encontrar nela consolação. Quando eu leio aqui a fidelidade de Deus, eu sei que essa fidelidade está sendo aplicada em minha própria vida, na vida da minha família, na vida da comunidade. Essa é a realidade. E é assim que eu devo ser consolado. Sabe, nós precisamos tanto disso hoje. Para que o povo de Deus seja mais unido, para que compreenda que há um consolo maior do que todas as coisas nesse mundo. Que nós não temos um Deus fantasioso que nós imaginamos, mas é um Deus real, vivo, verdadeiro, que é fiel ao que diz e que já provou para nós, pelo testemunho da Escritura, que Ele já fez. E o que Ele disse que vai fazer, podemos ter certeza. Tanto está se cumprindo como irá se cumprir de maneira perfeita, irmãos. Perfeita. É isso que Ele faz com o seu povo por meio de Jesus Cristo. Deus quis mostrar a Abraão isso, irmãos. Ele ordenou que Abraão recebesse, então, para demonstrar de maneira muito clara a marca dessa aliança, a marca dessa promessa, um sacramento, ou seja, um sinal, um selo, uma marca que pudesse identificar aquele povo como sendo o povo de Deus. A circuncisão, mais uma vez, não era apenas uma marca nacional, era imediatamente uma marca nacional, mas o significado da circuncisão era espiritual. Era para dizer, veja, vocês estão sendo marcados porque vocês são meus. Vocês estão recebendo esse sinal porque vocês me pertencem. E então a circuncisão tinha justamente o significado de que algo de mim é retirado, de alguma coisa que representa a impureza de mim é retirada, porque Deus está me chamando para ser um povo santo, para viver em obediência à palavra, para cumprir os seus mandamentos. É isso que o Senhor está dizendo. E então ele diz, Gênesis 17, 10 e 11, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então isso é um sinal da aliança. Isso é um sinal da aliança. Entre Abraão, entre Deus e Abraão e os filhos de Abraão. Deus estabeleceu então esse sinal para demonstrar que aquele povo pertencia a Ele. Que aquele povo pertencia a Ele. Não é? É para isso que as pessoas vão ao batismo. Para afirmarem um compromisso com Deus. Era assim que aqueles que criam no Deus de Israel e que eram de fora de Israel, eles faziam. Se eles reconhecessem diante do poder de Deus, pelo testemunho de Israel, que aquele era o único Deus verdadeiro, os homens iam até Israel. Eles se circuncidariam, porque criam. Ou seja, eles iam professando a sua fé nesse sentido. Mas não somente eles iam, seus filhos também eram circuncidados. É isso que vemos, irmãos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque no Novo Testamento é justamente isso que ele diz. Ele não diz, veja, quando os pais levam os filhos para Jesus abençoar aquelas crianças, e os pais levam porque eram crianças pequenas, não é? Os pais estão levando porque eram crianças pequenas, não é? Jesus não diz, olha, não é o tempo para eles ainda. Eu não posso tratá-los como membros da aliança, como filhos do reino. Não dá. Porque eles são muito pequenos, eles têm que crescer, amadurecer e saber se é isso que eles querem. Não. Talvez os discípulos pensaram assim, mas o que Jesus diz? Em Mateus 19, 14, ele fala ao contrário disso. Ele diz, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim,
porque das tais é o reino dos céus. Elas são filhas do reino. Vocês não podem tratar as crianças como se elas não fossem do reino de Deus. Elas são do reino de Deus, sim. E quem diz isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós, à semelhança do povo da antiga aliança, não podemos de forma nenhuma rejeitar os filhos. Seria uma loucura isso, irmãos. Deus demonstra que quer abençoar toda a nossa família, os nossos filhos. Nós aprendemos na primeira carta de Paulo, capítulo 7, sobre os filhos dos crentes, mesmo quando um dos cônjuges não é crente, que os filhos, pela fé daquele que de fato é do Senhor, são santificados. Como é que eu posso rejeitar uma criança? Se Cristo, meu Senhor, não rejeitou? Isso de fato é importante demais para nós como igreja. Foi isso justamente que Pedro entendeu como um bom judeu, como aquele que foi criado no pacto, como aquele que entendeu a vida toda que era um filho de Abraão, que aprendeu os mandamentos, um judeu, e bastante conservador, diga-se de passagem, que contendeu com Paulo, não é? Por causa do seu judaísmo. É esse mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, quando pregou em Atos capítulo 2, e as pessoas ouviram, e então, pelo poder do Espírito, não é? Falaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que nós faremos? Ou seja, nós reconhecemos que nós somos culpados e que nós precisamos do Cristo que você está pregando. O que nós faremos? E então Pedro diz em Atos 2, 38 e 39, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E então ele diz, com a mesma consciência de alguém que faz parte da aliança. Pois a promessa, veja, para vós outros é a promessa, ou seja, para vocês que creem, para vocês que estão demonstrando arrependimento hoje aqui e que creem na palavra de Deus, para vocês é a promessa. Mas é só para vocês a promessa? Não. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe e quantos ainda o Senhor quiser chamar. Percebem? Pedro diz, o que ele estava pregando? Ele estava pregando salvação em Jesus Cristo. Ele não estava pregando outra coisa. Ele estava pregando salvação em Jesus Cristo. E o que ele diz para os arrependidos que queriam Cristo, a promessa é para vocês, para seus filhos e para quando o Senhor chamar. Essa é a realidade, irmãos. Então essa é uma segurança que nós temos. Deus se importa com os nossos filhos. Ele abençoa os nossos filhos. E essas promessas que foram feitas para os filhos de Abraão, que somos nós, são aplicadas também em nossos filhos. Hoje, não é? No período do Novo Testamento, na Nova Aliança. E sabem por que Pedro pôde falar isso várias vezes? Sabe por que Pedro pôde pregar isso? Porque Deus é fiel à sua aliança e Pedro sabia disso. Pedro, como recebendo revelação de Deus, sabia disso. Era um apóstolo do Senhor. Ele sabia muito bem, por isso falou com essas palavras. Nós lemos ainda alguns textos que demonstram a fidelidade de Deus e como Ele é fiel a essa aliança. São textos de consolação para a nossa vida como igreja. No segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 23, o Senhor diz: mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, Ele não dispôs a destruí-los ou eliminá-los da sua presença. Por mais que o povo tenha pecado no passado, o povo permanece até hoje. A igreja está de pé porque Deus é fiel à sua promessa. Ele não prometeu algo a Abraão para destruir o povo depois. A igreja está viva por causa disso, porque Deus é fiel à sua promessa. Não é? Um outro texto ainda, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 31. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. O que o Senhor disse, Ele não se esquece. Esse é o Deus fiel. O povo estava pronto para entrar na terra prometida ali, em Canaã. E Deus estava lembrando a eles, veja, lembrem quem vocês são. O que eu prometi aos seus antepassados, aos seus pais, eu cumprirei. Eu serei fiel. Apesar da infidelidade do povo, Deus é fiel. Apesar de nossa fraqueza, Deus é fiel. E ainda, em Salmo 89, verso 34 ao 37, que diz bem assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Que palavra sólida do Senhor para nós.
Veja, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Quem sou eu para mudar o que Deus disse lá no passado? Se ele disse que não modificaria isso, não é? De uma vez para sempre jurei. A mosca passou a folha aqui do Kindle. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ler primeiro, mosca. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade. Olha por quem que ele jura. Eu jurei pela minha santidade. E não mentirei a Davi que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Até referindo-se a Cristo, que é aquele que é filho de Davi. E ainda em Isaías 54, verso 10, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor que tem compaixão de você. Olha que palavra. Não é? Se for possível observar os montes saírem de seus lugares, percebam que até se isso acontecer, Deus não vai abalar o que Ele prometeu a você. A promessa dele é inabalável. A sua aliança é inabalável. E por fim, em Salmo 105, como nós já lemos, do 6 ao 10, vós, descendentes de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? São os da fé. São os membros do corpo de Cristo. Vós, descendentes de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. O Deus de Abraão, então, irmãos, é o Deus de nossos filhos. É o Deus que está comprometido não somente com você que confessa o nome do Senhor, mas está também comprometido com os seus filhos, em abençoar a sua vida e da sua família. Esse é o Deus que se revelou por meio da sua palavra. Um Deus fiel. É por isso que nós, ao observarmos as promessas do Senhor de fidelidade, e como nós alcançamos isso somente por meio do Senhor Jesus Cristo, não é? Nós temos que nos apegar cada vez mais a essa promessa e entender que Deus nos abençoa assim. Essas são as promessas do Senhor. Deus é fiel para com os filhos da aliança. Amém. Jesus.